Graça e paz, irmãos. Que o Senhor seja com todos vocês, mais essa noite de quarta-feira, que Ele esteja nos abençoando em mais um culto de doutrina, para que a gente aprenda os ricos tesouros que a palavra de Deus tem para nós, né? Para a gente é sempre uma oportunidade maravilhosa de falar da palavra do Senhor, de aprender com ela, através desse instrumento maravilhoso que Ele tem provido para nós, né? A gente não esperava, mas a pandemia trouxe para a gente essas novidades, é a possibilidade de termos esse culto de doutrina estabelecido nas quartas-feiras, de ter esse material produzido para que a gente possa fazer o culto no lar. E é sempre um privilégio, né? Eu incentivo os irmãos a se esforçarem, utilizarem isso, a fim de que sejam edificados através da palavra de Deus. E a gente tem tido, irmãos, do Senhor, a oportunidade riquíssima de estudar as cartas da prisão. Nós vimos, elas são 4, né? Já vimos Efésios, Filipenses, a gente está no finzinho agora de Colossenses e em breve nós vamos ver Filemão, que é a última, é bem pequenininha. A gente já aprendeu nas cartas da prisão que elas foram escritas durante a primeira prisão de Paulo em Roma. E a gente tem visto com elas como estava o ânimo do apóstolo, como estava a sua situação emocional, o que é que ele esperava para o seu futuro. Paulo acreditava mesmo que estava perto do fim de sua vida. Mal sabia ele que ainda ia caminhar um pouco com o Senhor e que o encerramento do seu ministério viria depois também, em uma situação de prisão, mas num momento mais adiante. Mas aqui nós temos um homem que permanecia fiel a Deus, ainda que numa situação tão precária, vivendo um sofrimento tão intenso, ele não abria mão das coisas do Senhor. Eu incentivo os irmãos a imitarem a Paulo, né? A seguirem o conselho dele, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Se a gente conseguir colocar isso em prática em nossa vida, nós seremos crentes que fazem a diferença onde quer que estejam. Então, irmãos, antes de nós começarmos no texto propriamente dito, eu quero convidar os irmãos a orarem comigo para que o Senhor nos abençoe e nos guie no estudo dessa noite. Oremos? Senhor, nós queremos te pedir, Deus, que nos abençoe nesse momento, Senhor, que fale ao nosso coração, ao Espírito Santo, a fim que nós venhamos a ser edificados através daquilo que o Senhor nos falar e nos ensinar na noite de hoje, Deus. Usa-nos, Senhor, usa esse instrumento, Deus, que é o YouTube, a fim de que essa parte do teu corpo, Senhor, nossa igreja, seja edificada, Senhor, aprenda um pouco mais contigo e pratique aquilo que aprendeu em sua vida, Senhor. Nós te bendizemos, Deus, te agradecemos por todos eles e cuidado que o Senhor tem conosco. E te pedimos, fala-nos ao coração e nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém, irmãos. Hoje, a porção que nós vamos estudar, ela se encontra em Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler uma porção pequenininha, apenas dos versículos 2 até o versículo 6. E essa porção de versículos, irmãos, ela deixa claro a semelhança, o paralelo entre Colossenses 4, do 2 ao 4. A gente vê um paralelo, uma escrita muito próxima de Efésios, capítulo 6, que é a porção da Bíblia que fala da armadura de Deus, mas o finalzinho dessa porção da Bíblia, dos versículos 18 ao 20, são muito semelhantes, falam praticamente das mesmas coisas. E por conta dessas semelhanças nesse texto e em outros, a gente aprendeu que Efésios e Colossenses elas são chamadas de cartas gêmeas, porque muitos textos nelas se repetem, é muito parecido, dá a entender que Paulo escreveu as duas em uma proximidade, né? Uma próxima da outra, e as enviou justamente nesse período em que estava preso. E essa escrita de Paulo nos faz concluir que nessa fase da vida dele, a fase em que, na situação em que ele se encontrava, Paulo achava mesmo que estava perto do fim de sua vida. A gente percebe que ele ratifica, ele reforça a importância da oração para a igreja, né? Que ele esperava que essa igreja ela continuasse orando e prosseguisse rumo à missão principal que a igreja tinha, né? Mas não qualquer tipo de oração, a oração que Paulo incentiva aqui nesse bloco e em Efésios, que ele ratifica, que ele reforça, ela é específica. É uma oração pelas pessoas que ministram a palavra e pelas pessoas que ministram a palavra, especialmente em momentos de grande perseguição, como era o que estava acontecendo com ele. O plus, o que é a mais nesse texto de Colossenses, irmãos, são os versículos 5 e 6 que a gente vai passar por eles, que os 5 e 6, eles são
diferenciais que elevam o versículo 4 a um patamar diferenciado, né? Colocam ele numa situação de percepção extra. O versículo 4, que é quando ele diz: para que eu manifeste como devo fazer, nós vamos passar versículo a versículo, mas quando Paulo diz isso, ele estava falando, ele queria dizer, para que eu pregue como me é exigido, para que eu, pregando, o faça com prudência, faça com cuidado. E essa mesma prudência, esse mesmo zelo, ele solicita que os colossenses tenham nesse texto que a gente vai ler agora, aqui em Colossenses 4, do 2 ao 6. Então, vamos começar. O verso 2 nós lemos assim: Paulo diz à igreja: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A palavra-chave desse versículo é o próprio verbo, perseverai, que é uma palavra que no grego significa ser corajosamente persistente, ou apegar-se a algo e não desistir daquele algo. E aqui, obviamente, como o texto deixa claro, ele diz respeito à oração, uma oração que deve ser persistente. Como a igreja fazia após em Jerusalém, né, após a ordem de Jesus para que esperassem. Atos 1,14, nós vamos ler: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja perseverava em oração, insistia em orar e apegava-se sem soltar, né? Perseverava em oração. Romanos 12:12 também fala de oração perseverante, a oração que é insistente. O próprio Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Insistam na oração. Perseverança é algo exigido na oração, é algo sem o qual não é possível ter uma vida de oração saudável. E quando ele fala de perseverar na oração, não é ser perseverante no pedido que você coloca diante de Deus. Não é a isso que ele se refere, é ter algo em mente, uma causa pela qual orar e apresentá-la diversas vezes diante do Senhor. Não é a isso que Paulo se refere. Perseverante em oração aqui é a prática, é orar constantemente, orar e orar pelos motivos que forem, mas ter a prática da oração. É como a Bíblia nos fala: orai sem cessar, orar o tempo inteiro. Não estar nunca desligado com o Senhor, mas em toda e qualquer possibilidade, em toda e qualquer ocasião, estarmos diante dele em oração. E a segunda palavra desse mesmo versículo, o segundo verbo que nos chama a atenção, é o próprio verbo vigiar. O versículo nos diz: vigiando com ações de graças. E vigiar, no seu sentido mais geral, é estar alerta enquanto se ora, é prestar atenção, estar atento ao que acontece enquanto se ora. Porém, irmãos, parece que o que está mais na mente de Paulo nessa situação é uma ideia mais ampla, é uma ideia mais abrangente. É estar alerta a necessidades específicas sobre o que orar, pelo que se deve orar. Orar com propósito, orar com foco, ao invés de orar de maneira vaga, não focada, né? De maneira ampla demais, aberta demais, sem focar-se naquilo que é mais necessário, né? Seria essa a mesma ideia, irmãos, presente nas palavras de Cristo em Mateus 26:41, quando Jesus diz assim: vigiem e orem, e ele explica o motivo: para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito estava pronto por Deus, mas a carne, a mente, ela pode divagar e se perder muito facilmente. A gente se distrai com qualquer besteira. Então, nós precisamos orar vigiando, né? Atentos ao que está acontecendo, mas também orar com propósito, com uma causa específica, com um alvo determinado, sem divagarmos, sem nos perdermos, sem perdermos o foco. O verso 3 nos diz assim, Paulo ainda falando com a igreja de Colossos: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta, à palavra. E nessa primeira parte do versículo, a palavra que se destacaria para nós seria a própria palavra porta, né? Seria, Paulo aqui se refere a uma oportunidade concedida pelo próprio Deus para poder pregar a palavra. É uma figura de linguagem para que Deus nos abra porta, usada por Paulo também em outras ocasiões. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 12, ele usa a mesma figura de linguagem. Ele diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo,
vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. É uma metáfora que ele usa com certa frequência. Esse não é o único texto em que ela aparece. Essa porta se refere à oportunidade de falar de Cristo a outros, de falar do Senhor. E o final do versículo, ele explica a respeito do que é que ele quer falar. Ele é um pouco mais específico. Ele diz assim, eu vou ler do começo. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O mistério de Cristo. Nós já falamos sobre o mistério de Cristo quando estudamos Colossenses 1, 26 e 27, quando estudamos Colossenses 2, versículos 2 e 3, que seria o mistério do próprio Deus revelado no Senhor Jesus, que aprove ao Senhor na plenitude dos tempos, nos mostrar quem Ele é, através da revelação de Cristo, trazendo Cristo para nós, mandando Cristo encarnado e deixando que a humanidade daquela época, consequentemente nós, viéssemos a conhecer e através dele sermos salvos. E Paulo conclui esse versículo declarando que as algemas, o fato de estar preso, a responsabilidade de pregar, a falar do Evangelho, que ele disse, pelo qual também estou algemado, é tão sérias ou talvez até mais sérias do que estar algemado por Roma. As algemas que Roma colocava nos seus pulsos e nos seus tornozelos não eram tão sérias quanto o fato dele estar preso, ligado para sempre ao pregar o Evangelho de Cristo, a falar do mistério de Cristo a outros. Esse para Paulo era um compromisso indissolúvel na vida dele, não tinha como ele livrar-se disso, fazia parte do cristão que ele é. Na realidade faz parte de qualquer cristão, irmãos. Nós estamos algemados a essa responsabilidade de pregar o Evangelho. É assim que ele encerra esse versículo 3, ele diz, a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Além de estar preso por conta de falar desse Evangelho, ele estava também preso à responsabilidade de falar do Evangelho porque ele era crente. Isso faz parte da vida do crente. O verso 4 é exatamente o que nós falamos acima, que nós falamos no início. Paulo ele destaca a prudência, o cuidado e o zelo necessário em pregar este Evangelho. O verso 4 é pequenininho, é aquele texto que eu citei lá no começo. Para que eu manifeste como devo fazer. Manifeste o mistério de Cristo. Fale a respeito dele. E aí, como nós citamos, primeiro, para que eu pregue, era isso que Paulo queria dizer, para que eu pregue como me é exigido, não se exima de pregar, porque ele precisa pregar, para isso ele foi chamado. E para que pregando, o faça com prudência. Não faça de qualquer jeito, não faça de maneira relaxada, não faça sem pesar as palavras, sem considerar aquilo que é dito. Faça com prudência. E essa mesma prudência, Paulo ele solicita aos colossenses, naquela situação, e ele apresenta 3 aplicações pertinentes a ele, a igreja de Colossos, e consequentemente a nós, hoje em dia. As aplicações que serviam para ele e para a igreja servem também para nós. Primeira aplicação na prática da missão principal, e a missão principal a gente sempre vem citando ela, que é pregar o Evangelho para toda criatura, em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio do seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Então, primeira coisa que ele diz no verso 5, na parte A, diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. E aqui a explicação é óbvia, os que são de fora, irmãos, são os incrédulos, são aqueles que não fazem parte do povo de Deus, não são a igreja. Os cristãos, nós crentes, nós somos chamados a viver de uma maneira que o nosso testemunho ele traga credibilidade para a nossa fé. A nossa vida ela precisa estabelecer a credibilidade que o cristianismo precisa ter. Por isso que nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Não adianta falar se meus atos não condizem com aquilo que eu digo. A atitude da igreja, a igreja pode sim, de uma maneira louca, fazer um incrédulo tropeçar. Levar pessoas à perdição porque comete escândalos, comete falsos testemunhos. Ou a igreja pode, de maneira sábia, levar com seu testemunho, através de sua palavra, o incrédulo a reconhecer Jesus como Salvador. E isso por conta dessa vida santa, desse portar-se com sabedoria para com os que são de fora, portar-se de maneira condizente
com a palavra que a gente ministra, com a palavra que a gente fala, né? Aquele ditado que diz, de vez em quando eu cito ele, que os atos da gente falam tão alto que as pessoas não conseguem escutar o que a gente fala de verdade. Primeiro se observa aquilo que a gente faz e se julga se o que a gente faz condiz com aquilo que a gente fala, né? E aí o nosso testemunho é validado ou invalidado. A segunda coisa que Paulo traz, nesse mesmo versículo, ele diz na parte B, versículo 5, na parte B, aproveitai as oportunidades. E aí também é óbvio, os crentes eles devem aproveitar ao máximo cada oportunidade de evangelização. A gente não pode se esquivar e a gente não pode se esconder de evangelizar as pessoas. É pregar, como o próprio Paulo disse ao seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo diz assim, àquele jovem pastor: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Quer seja oportuno, quer não seja. A gente tem muito medo, irmãos, de ser inoportuno na sociedade de hoje, de ser desagradável. Mas nós não fomos chamados para ser agradáveis a homens. Isso é um bônus, se nós pudermos fazer isso pregando o evangelho, amém. Se pregando o evangelho nós nos tornarmos desagradáveis, que sejamos agradáveis aos olhos de Deus. Quer seja oportuno, quer não. A gente precisa agarrar as oportunidades que o Senhor trouxer para nós e estar atentos, vigilantes para quando elas surgirem a gente ser capaz de perceber. A terceira coisa que Paulo deixa claro nesse versículo, ela vem no versículo 6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aqui a gente chega no termo que eu falei anteriormente, agradável, né? Ser agradável nesse texto não significa você bajular as pessoas ou se esquivar de falar aquilo que elas precisam ouvir com amor e sem ignorância, né? Mas falar a verdade em amor, a fim de que possa haver para aquelas pessoas a possibilidade de salvação. É falar literalmente aquilo que é agradável espiritualmente. Muitas vezes aquilo que é agradável espiritualmente é confrontar o pecado. E que seja, que nós façamos isso em amor. Falar o que é espiritual, o que é proveitoso, o que é conveniente, o que é delicado, o que é resoluto, o que é cortês, benévolo, confiável, amável, ponderado, todas essas coisas, considerando a esfera espiritual e a salvação daquelas pessoas como mais importante do que massagear o ego delas, mas abençoá-las com o evangelho do Senhor Jesus. É lembrar também daquilo que a própria Bíblia nos fala em Efésios 4:29, que é um verso claro a respeito de como deve ser a nossa maneira de falar. É um verso clássico. Nos diz assim a palavra do Senhor: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não há maior maneira de transmitir graça a quem te ouve do que pregar o evangelho. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos e com a maneira como nós transmitimos. Não há mensagem mais importante do que o evangelho do Senhor Jesus. E o outro termo que se destaca nesse último versículo, no versículo 6, é quando ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, e ele continua, temperada com sal. E aqui é uma alusão interessante, nós já aprendemos o papel do sal naquela época. Até hoje o sal serve para dar sabor, serve também para conservar alguns dos alimentos, né? Assim como o sal dá sabor, ele não faz somente isso, ele evita, como eu acabei de dizer, a deterioração. Ele evita o apodrecer das coisas em que se toca. Hoje menos do que antigamente muito mais. O sal era um dos principais conservantes que existiam. Mas assim como o sal, o discurso do cristão ele deve agir de modo semelhante. Ele deve não apenas constituir uma bênção para a vida dos outros, algo que traz sabor para aquele que o nosso discurso alcança, mas também ele deve servir como uma influência purificadora, algo que conserva, que impede que apodreça essa influência em meio a essa sociedade que nós vivemos, que é corrupta, que é perdida, que é perversa. O nosso discurso precisa ser esse tipo de discurso, um discurso que purifica, que impede que apodreça mais, que impede que apodreça rápido, né? Que no mínimo retarda
Isso, nós precisamos ser diferentes assim, influenciadores assim. E que assim seja, irmãos, na nossa vida, que nós venhamos a ser capazes de praticar a nossa missão principal, que nós venhamos a levar o pregar o evangelho a sério e ter isso como tarefa primordial na nossa vida, e não somente como uma obrigação, mas fazer com alegria, porque o evangelho foi o que nos salvou. E pregar o evangelho é contar aquilo que Cristo fez por nós, não precisa de muito alarde, não precisa de muito enfeite, é só contar a tua história. Aquilo que Cristo fez por você, toda a obra que Ele fez em tua vida, e o resultado dessa obra que Ele fez em tua vida é que você é salvo. Para você existe certeza do céu. Que nós possamos levar essas mesmas boas novas a outros boas novas de salvação. Não se cale, a gente precisa falar. A gente precisa perder o medo de desagradar os outros. Deixa o povo se incomodar um pouquinho, mas ouvir a palavra, para que a salvação venha através da pregação, porque é assim que a Bíblia fala que vai acontecer. Mas façamos isso com oração, façamos isso com prudência, e que seja feito em nossas vidas, que nós possamos manifestar esse ministério que nós temos, porque a nós cabe fazê-lo. Amém, irmãos? Que seja assim, que nós sejamos obedientes e consideremos essa palavra e a coloquemos em prática em nossa vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, Deus, mais uma vez por essa quarta, por termos tido a oportunidade de estudar mais essa porção de tua palavra, Senhor. A gente assim caminha para o final de Colossenses, Deus, e nós te agradecemos com tudo que temos aprendido, Senhor, nessa carta, nas outras que vieram anteriores, naquilo que ainda virá, Deus. Nós te bendizemos porque tudo isso é tua graça e misericórdia do Senhor revelada em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por isso e te oramos assim em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe.